Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus e agradecemos em especial nesse momento as crianças pela homenagem, aos pastores no seu dia. E aproveito também para parabenizar os servos de Deus que têm se disposto para ou disponibilizado para servir a igreja do Senhor. Achei bem interessante hoje pela manhã quando o irmão Célio destacou que, apesar de parecer ser um trabalho voluntário, mas na verdade não é opcional, é um ofício em que aquele que é chamado por Deus para isso, ele é comissionado de fato, né? Então é compulsório, usando a palavra que ele usou aqui pela manhã, e isso é algo que o que é compulsório, na verdade, é obrigatório, né? Mas é uma obrigação maravilhosa, que traz alegria para aqueles que assim servem ao Senhor. Quero ler em Mateus capítulo 22 para esta palavra, a partir do versículo 10. Apenas uma parte desse texto que trata da parábola das bodas. Mateus capítulo 22, versículos 10 ao versículo 14. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra de Jesus, na parábola que ele conta sobre as bodas. Mais uma das muitas parábolas que ele usa para ilustrar o reino dos céus. E esta é uma história, a parábola, ela é uma história que ainda que não tenha acontecido de fato, mas uma história que poderia muito bem acontecer. Então, parábola não é conto de fadas, parábola é algo que poderia acontecer, algo real, é algo possível. E esta é uma história que trata de uma festa de bodas, em que um rei manda chamar os convidados, que ele já havia avisado antes para esta festa, mas eles se esquivam desse convite. Então, eles começam, um a um, dar desculpas e justificativas por que não iriam para essa festa. E um disse: olha, eu casei e não posso. Outro: eu comprei um campo, comprei uma nova colônia, uma nova fazenda, não posso, porque eu tenho que verificar a terra. E assim cada um foi mostrando suas desculpas. E aquele rei então ampliou o convite para pessoas que não haviam sido convidadas ainda. Então ele chamou os seus servos e disse: vocês agora vão e chamem todo tipo de gente. Chamem pessoas boas e pessoas más. Quem vocês encontrarem, chamem, porque eu quero que a minha festa esteja cheia. A festa estava pronta, o churrasco estava assado já e não tinha convidados dignos. Então ele amplia aquele convite. E nesse convite, e o texto nos diz claramente que havia pessoas, tanto pessoas más quanto pessoas boas. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E é interessante porque depois que eles são convidados, não são mais pessoas más ou pessoas boas, são convidados. Estão agora iguais, porque eles estão debaixo de um convite, debaixo de uma graça que os alcançou. Mas o que admira e o que me intrigava desde criança era o fato de ser encontrado naquela festa um homem que não estava com as roupas adequadas.
E então o rei, era um rei, ele deu uma olhada na festa, foi verificar e viu que tinha um que não estava com o traje nupcial. Ele não estava com o uniforme, ele não estava com a roupa especial para aquela festa. E a nossa versão Revista Corrigida traz uma palavra aqui que também eu tinha dificuldade de entender quando era criança, adolescente ainda, porque diz que quando perguntaram para ele: como que você entrou aqui, meu amigo, sem estar com a veste nupcial? E ele emudeceu. E eu não sabia o que era emudecer. Mas, na verdade, a gente sabe que ele ficou sem palavras. Ele ficou mudo, sem argumentos. E parece que realmente ele não tinha desculpas, porque todos estavam trajados com a roupa especial, somente ele não. E aquele rei, então, dá uma ordem que no primeiro olhar que a gente tem nesse texto, a gente fica até assustado. Mandou atar ele de pés e mãos e lançá-lo nas trevas exteriores. Mas o que significa esta veste nupcial que esse homem não estava trajando e que tirava dele o direito de continuar naquela festa? Nós vimos no texto que o convite foi extensivo a todos. Como pode alguém que foi convidado agora ser retirado da festa? Tão somente por causa de uma roupa nupcial, de uma veste especial. Podemos entender pela palavra de Deus e pelo propósito desta parábola que esta veste nupcial pode significar exatamente os benefícios e responsabilizações da graça divina. Deus nos chama pela sua graça e Ele nos escolhe a todos pela graça. Todos fomos alcançados por este convite. Veja que a festa estava cheia de homens bons e maus. Mas uma vez convidados, uma vez adentrados naquele ambiente, eles tinham que se submeter a uma pequena regra. E qual era a regra? Era a veste nupcial. E pelo que a gente é levado a entender pelo texto, até mesmo esta veste nupcial era de graça. Porque todos estavam vestidos adequadamente. Apenas um não estava. Concluindo esta palavra, a mesma graça que nos alcançou, que nos incluiu no reino de Deus, é a mesma graça que nos responsabiliza a crescer a cada dia no conhecimento do Senhor e no processo de santificação. A cada dia que passa, nós cristãos, nós servos de Deus, que fomos salvos pela graça, que temos a salvação garantida, precisamos estar revestidos do poder de Deus e submetidos à sua palavra, para que não falte em nós esta veste nupcial, que ainda que seja de graça, mas é obrigatória. Que Deus nos abençoe através da palavra de Deus.